Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom tê-lo aqui mais uma vez, para que possamos assim meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós, para a sua família, para a minha família, para todos nós nesse momento. O texto que nós estaremos lendo, o recado do Senhor para nós nessa noite, está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso de número 9, que diz assim a palavra de Deus: procura vir ter comigo depressa. Meus amados, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento especial, dentro daquilo que é o projeto de Deus para o homem. Deus tem um projeto para todos nós, para o homem, que é um projeto de salvação. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Paulo, quando ele escreve esse texto, ele estava falando de um despertamento, de um alerta. Mas por que isso? Por que um alerta? Porque o apóstolo Paulo escreve a Timóteo diante de um momento especial. Porque ele sabia que não restava para ele muito tempo. Ele sabia muito bem que seus dias estavam próximos do fim. Por isso que no verso 6 desse mesmo capítulo ele diz assim: o tempo da minha partida está próximo. No verso seguinte ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo estava querendo deixar claro para nós, para a igreja daquela época, para Timóteo, ele queria deixar uma palavra de alerta diante do momento. E com que base Paulo fala isso? Porque Deus havia dado a Paulo uma plena consciência do tempo que ele vivia, junto dos seus irmãos, daquilo que haveria de acontecer, e por isso a sua pressa. Paulo tinha pressa em transmitir uma herança que era fruto do seu convívio, da sua experiência com Jesus Cristo, com um Deus que mudou a sua trajetória, que trouxe um sentido novo para a sua vida. E essa passagem tem uma conotação profética para nós, porque nós vivemos esses dias, assim como Paulo, hoje também, a igreja fiel do Senhor, nós não estamos falando de denominação, ela também tem consciência do tempo que ela está vivendo, do tempo que se aproxima da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Estamos diante de um momento em que a igreja tem tomado por base as profecias bíblicas para os nossos dias. Vivemos esses dias, diz a Bíblia que seriam os dias trabalhosos, dias difíceis, e o homem dos nossos dias, na verdade, a humanidade como um todo, tem a cada dia buscado uma alternativa, buscado recursos, descobrir como se livrar, como passar por todas as dificuldades tão comuns dos nossos dias. Nós podemos falar em todos os aspectos: educação de um filho, a vida profissional. Nós estamos vivendo esses dias que a palavra de Deus seriam dias trabalhosos e difíceis. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse tempo. Lucas, no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus, quando ele fala dessa proximidade da sua volta, desse tempo profético, ele diz assim que os homens estariam desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviriam ao mundo. E nós estamos vivendo isso. Quantas coisas à nossa volta, não é verdade? Quantas situações surgem que às vezes deixam o homem atônico diante disso. Até o homem se torna, ele fica refém de toda a situação. E a igreja hoje também, e eu quero dizer, quando eu falo igreja fiel, nós não estamos falando de denominação. Nós estamos falando de um povo que tem podido ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós não estamos falando de um nome, mas nós estamos falando de uma igreja profética. E quando nós falamos profética, a palavra se torna atemporal, porque aquilo que serviu para o tempo de Paulo, de Timóteo, serve para mim, serve para você, serve para nós dessa hora. Por quê? Porque a palavra, ela tem um cunho profético para nós, para a família, para o homem que vive esse tempo que nós estamos vivendo. E a palavra de ordem da parte do Senhor para nós nessa noite é: procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque não há tempo a se perder. Deus tem pressa para a salvação. As profecias que regem,
que norteiam, que indicam esse tempo para a igreja dessa hora, elas já se cumpriram. Quando Israel volta à pátria, não é verdade? Quando nós vemos os sinais geofísicos acontecendo, terremoto, maremoto, quando nós vemos a ciência se multiplicar, quando nós vemos a iniquidade crescendo, e a palavra de Deus, por se multiplicar a iniquidade, a fé, o amor se esfriará. O homem tem perdido a capacidade de amar. O homem está diante de situações que o deixam refém. Crises por tudo quanto é lado, fome, peste, guerra, tudo está à nossa volta. A crise existencial, que é maior do que essa, onde o homem não encontra respostas para as suas circunstâncias, para os problemas que batem à sua porta a cada dia. E a igreja está vivendo esse momento. E a palavra é: procura vir ter comigo depressa. Ter comigo, o que é isso? É estar na presença do Senhor, estar em comunhão com Deus. A igreja vive como o corpo de Cristo. A cada dia Deus tem renovado essa experiência para aqueles que desejam. O apóstolo Paulo diz: ninguém me inquiete mais, porque eu trago em mim as marcas do Senhor Jesus, as marcas do amor, as marcas do cuidado, as marcas da salvação, as marcas dos problemas resolvidos, das vitórias que o Senhor tem nos dado. E nessa hora, Deus quer que nós estejamos junto dele. Procura vir ter comigo depressa. E ele diz assim, no verso 21, ele menciona assim: mas venha antes do inverno. Meus amados, nós estamos vivendo onde a frieza espiritual está à porta do homem. Nunca o homem se sentiu tão longe de Deus, e olhem, e nunca o homem falou tanto em Deus como nos nossos dias, não é verdade? Por todo lugar que você passa e olha, você encontra pessoas falando de Jesus, placas anunciando sobre Jesus, mas nunca o homem esteve tão longe de Deus. E é nessa hora, onde o momento que estamos vivendo está tão difícil, nós poderíamos esperar. Esperar o quê? Esperar mais o quê? Esperar de quem? E por isso, nessa hora, há um conselho do Espírito Santo para nós, para você, para nossa família, para você que nos assista. Procura vir ter comigo depressa. Jesus está às portas. Deus tem pressa em salvar. Quando falamos em salvação, não estamos falando de religião de forma alguma, mas sim estamos falando do homem viver uma intimidade com Deus. Um Deus presente, um Deus que é vivo, um Deus cujos seus braços não estão encolhidos, mas estão estendidos, e Ele se estende para você hoje. O braço de Deus, a bênção de Deus se estende para nós, e a palavra de ordem é: procura vir ter comigo depressa. Nós estamos vivendo esse momento. O apóstolo Paulo, ele sabia que o tempo da sua jornada estava no fim, porque Deus mostrou para ele. E já estou sendo oferecido como aspersão, já estou sendo oferecido nesse momento. Ele tinha consciência disso. Hoje, a igreja fiel, ela também tem consciência que, diante de todas as circunstâncias que nos cercam, Jesus está às portas, Jesus está vindo, e Deus tem um lugar para nós, Ele tem um escape para nós. O escape para nós é morar eternamente com Deus. Você, meu irmão, você que nos assiste, você tem dentro de ti algo eterno. E o que é eterno na sua vida é a sua alma. E o homem tem duas alternativas para a alma dele: viver eternamente sem Deus ou eternamente com Deus. E por isso o conselho dessa noite: procura vir ter comigo depressa, porque o tempo da volta de Jesus se aproxima. E nós podemos terminar esse culto dizendo: Maranata, o Senhor Jesus vem. Que Deus possa abençoar a você, a sua casa, a sua família, a todos nós, e procuramos estar cada dia mais próximo do nosso Redentor. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.